Nenhum sucesso ministerial ou profissional, ele se justifica quando ele é construído em cima dos escombros da sua família. A base é a família. Quando você tá Deus, sua família, você tá bem resolvido, amando e sendo amado, cuidando. E não tem a ver com perfeição, tá? O seu Marco ele tem um livro, né, que diz que a família perfeita é imperfeita. É do nosso jeito, é errando, pedindo perdão, perdoando. Olá, seja muito bem-vindo ao Sinergia Podcast. Eu sou a Giovana Mota, é um prazer imenso receber você aqui para mais um papo. E hoje a gente está com um papo muito especial, uma pessoa do meu coração, que quando eu fiz o convite, falei, tomara que ele aceite, tomara que ele aceite, tomara que ele aceite. Porque a gente já viveu algumas coisas bem legais juntos, né? Atuamos, servimos juntos, e ele é uma pessoa que eu admiro demais. E eu quero convidar você para esse episódio de hoje falando sobre mais uma vida com propósito. Seja muito bem-vindo, Silk Pompeu. Ai, Obrigado, que coisa mano. boa. Uma alegria estar aqui com você, poder fazer parte aqui desse projeto novo, mas não tão novo assim, né? Novo, mas não tão novo. É isso aí, é E isso que aí. Deus te abençoe, uma alegria, né? Eu tenho total certeza que tem a ver com o seu propósito de vida, né? Com aquilo que Deus te deu, e uma alegria poder estar aqui, podendo bater esse papo com você hoje. Muito bem. Então, para você que está chegando, não esquece de se cadastrar aqui, se inscrever no nosso canal. Não esquece de compartilhar esse link. Se você tiver alguma coisa que tocou seu coração, coloca aqui nos comentários, que depois o Silk vai poder responder você e eu também. Mas já se prepara, porque o papo de hoje vai ser bem especial. Primeiro, eu quero apresentar para você quem é Silk Pompeu. Primeiro que eu conheci ele sendo, né, o líder de ação social da nossa igreja, né, que hoje nós ainda estamos nessa igreja Sim. juntos, né? Eu falo que a igreja ela não é um CNPJ em nenhum lugar. Exato. É onde a gente pode trabalhar a favor do reino. Isso, Não é o verdade? corpo. E nós tivemos um tempo juntos lá, estamos aí sempre uma coisa, né? Me ajuda aqui, te ajudo ali. E isso é muito bom ver a ação do Silk, mas além disso ele também é escritor. Olha o livro dele, como é que chama? Aí. Enquanto ele não vem, nós vamos. E esse título mexe comigo, sabia? É. Fantástico, você vai falar dele. E também ele é empreendedor. Ele também auxilia, né? Hoje, dentro da área da construção civil, tem uma empresa que está aí crescendo todos os dias. Graças a Deus. E trabalha com evangelismo e ação social. Então, temos aqui Silk Pompeu. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Giovana. É isso, né? Eu acho que falar sobre propósitos é algo muito interessante. E como Deus vai fazendo isso, né? Ao longo da timeline da nossa vida, né? Fui aí empreendedor e empresário durante mais de 20 anos, né? Comecei ainda na adolescência. Aí depois passei um período aí de 7 anos, né? Me dedicando exclusivamente ao ministério, né? No tempo full time, até da igreja da cidade. O pastor Carlito me deu essa oportunidade, até se esse vídeo chegar até ele, deixar aqui o meu abraço e agradecimento. Foi um tempo de extremo crescimento e sou muito grato, né, por essa oportunidade onde eu pude crescer muito. E depois desses 7 anos, Deus me fez fazer o caminho de volta e agora, né, há 2 anos aí, cerca de 2 anos, começando uma empresa do zero novamente, né, a Pompeu Perfurações. E tem sido uma jornada incrível, né? Com Deus ao meu lado e estou muito feliz com tudo isso. Muito bem, muito bem. Uma das coisas que eu tenho buscado trazer para cá, Silk, principalmente as pessoas, né? A gente ouve muito sobre vida ideal, Sim, né? Mas a nossa vida ela é real, sim. de desafios, a nossa vida é real de oportunidades, a nossa vida ela é real de tudo que a gente tem todos os dias para vivenciar, para produzir, para entregar. E eu vejo que em vários papéis que você tem, né? Porque você é pai, você é marido, você é super presente com as meninas, né? Porque ele só tem meninas, né? Graças a Deus. As lindas meninas suas. Então eu queria que você trouxesse já para nós, para a gente começar a conversar, como é que a vida do Silk ela entrou num fluxo de propósito. Como é que Sim. começou lá a sua história? Você já sempre caminhou com Deus? Como é que é? Como é que foi isso? Na realidade, né, antes de começar aqui, né, como você bem falou, né, deixar aqui um beijo para minha esposa, a Mara. Caminhamos aí Linda. para 18 anos de casados, Coisa né? linda E ela é a gente. melhor parte de mim. Embarca em todas as minhas loucuras, conhece o meu melhor e o meu pior. Que E as lindo. nossas duas princesas, né, a Lavínia e a Lívia, amo vocês. E é isso, na realidade, a vida, assim, eu cresci numa família disfuncional, né? Logo com cerca de 6 anos de idade,
tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E logo no início ali da infância, com 6 anos de idade, os meus pais se separaram depois de 14 anos de casamento, porque meu pai enveredado para promiscuidade, alcoolismo, né? Até chegou um momento que a minha mãe não suportou mais e seguiu o caminho dela. Minha mãe se tornou uma trabalhadora rural mesmo, a gente mudou para uma área rural e é o famoso boia fria, né? Mas ela não deixou que a gente parasse de estudar. Então eu e meu irmão mais velho, eu com 6, ele com 10, a gente pegava carona, né? Em lugares longínquos mesmo, aí em cima de caminhão e com quem passasse. E para morar com nossos avós maternos e estudar de segunda a sexta, enquanto ela segurava as pontas na roça, né? Pra gente ter o que comer. E ali tivemos uma infância muito sofrida, assim, né? Com muitas limitações, mas nunca passamos fome. A minha mãe é uma mulher extraordinária, né? Assim, em todos os sentidos, na garra, na luta, no propósito, no caráter, na honestidade. E até que a gente veio para São José dos Campos, né? Um pouco depois dessa separação deles, né? E chegamos em São José dos Campos, morando de favor no fundo da casa de um tio meu, né? Um cubículozinho que tinha lá, era uma beliche, um colchão de casal que ficava surfando na parede. Ai, meu Deus. Chovia mais dentro que fora, mas com muita gratidão, né? Eu digo que esse tio, pra mim, ele é muito mais que um tio. Tio Zezinho, né? A tia Finha são muito mais pais do que tios, né? E eles tinham todos os direitos de dizer assim, não, eu não tenho condição de ajudar, mas do pouco eles disseram, não, aqui vai dar certo, abrir essa porta. Então nós viemos morar em São José dos Campos e começamos, né? A história trabalhando, como funciona. Na realidade, eu não tinha nem idade para trabalhar ainda. Minha mãe e meu irmão, com 10 anos, já começaram. Pouco tempo depois também, com meus 10 anos, eu já comecei a trabalhar fora também. E aí, aprendendo o valor do trabalho muito cedo, né? Minha mãe começou a empreender também ali no começo da minha adolescência. Foi quando a gente começou a nossa primeira empresa juntos, né? Aí é um negócio familiar, minha mãe puxando, meu irmão mais velho é um cara fora da curva, muito inteligente. Legal. E trabalhador também, uma grande inspiração. E essa começou a nossa veia empreendedora ali, com 13 anos também, depois da conversão da minha mãe, né? Eu fui o primeiro a me encontrar com Jesus. E ali, apesar de muito imaturo ainda não saber, quando eu entrei dentro da igreja, que eu vi o pastor pregando quando eu tinha entregado minha vida a Jesus, eu senti algo queimando muito forte no meu coração. Hoje eu sei que é o Espírito Santo e o senso de propósito que ele me dava. Sim. Mas ainda sem saber muito, numa época não tinha internet, né? O conhecimento ainda era bem limitado, né? E ali eu sentia, né? O Espírito Santo falando no meu coração, isso que você vai fazer pro resto da sua vida. Então eu sabia que o meu propósito de vida estava ligado ao reino de Deus, então eu fui meio que gradativamente desenvolvendo os dois paralelamente juntos ali, né? Tanto a veia empreendedora, quanto também a veia espiritual do propósito, do ministério, servindo também a Igreja de Jesus muito cedo, né? Na juventude tive um período de mais ou menos 5, 6 anos fora, que foram muito intensos fora, que quase destruiu minha vida, né? Apesar de ser sempre um cara honesto, nunca ter feito mal para ninguém, mas fui conhecer muitos caminhos que não deveria, talvez, né, ter conhecido, mas acabei me perdendo, mas tive de Deus uma nova oportunidade de reconstruir a minha história, reconstruir a minha vida. E hoje só tenho motivos de gratidão, né, a Deus por ter olhar ao longo da minha história o cuidado dele em cada detalhe, né? Muito bem. Mas você é uma pessoa jovem. Sim. Você falou que está com 18 anos com a Mara, né? Sim. E pelo que você comentou uma vez, parece que esse momento de vida que a sua vida quase deu uma curva foi quando você encontrou, né? Exato. A gente já se amava, na realidade, né? Eu fui o primeiro namorado da Mara. Que lindo. E ali eu tinha 17, ela tinha 12, né? Ai, meu Deus. Aquele conceito bem antigo, né? A gente nos convertemos na Assembleia de Deus. Ela, na realidade, nasceu no berço evangélico, né? Ela nasceu. Ela sim. foi a última de 4 filhos, né? A caçula, né? Dos meus sogros. E ela já foi a única que nasceu no berço evangélico. Eu já com essa história de conversão na adolescência. E a gente morava na mesma rua. E a igreja que eu me converti é na mesma rua. Que bom. Inclusive depois de, né, tantos anos, final de semana passado, eu tive com a minha mãe ali pregando e dando testemunho. Uau. Eu fiz questão de ir com ela, foi um momento bem legal. Então aí a gente se encontrou ali, só que a gente tinha, assim,
dentro da igreja a gente tentou, mas esse chamado ministerial meu, já havia uma pressão muito grande em cima de mim, de que eu teria um futuro ministerial, e as pessoas de alguma forma queriam me blindar sobre relacionamentos, e havia uma resistência, as pessoas sobre o nosso namoro, e aí acabou que essa pressão, nós como ali adolescentes, acabamos segurando as pontas. Ela saiu, eu saí também da igreja pouco tempo depois, por volta dos meus 18 anos, 17, 18 anos, e aí a gente se afastou. Mas a gente se gostava muito, a gente se amava na realidade, só que ela tinha uma personalidade muito forte, eu também. Nós vamos falar dessa personalidade daqui a pouco. E a gente não conseguia, a gente tentava, mas ficava, sei lá, uma semana juntos, ou um final de semana, depois já se estranhava e cada um pro seu lado, ela com outros relacionamentos, eu com outros relacionamentos, mas sempre que se encontrava aquela fagulha, mas a gente nunca conseguia levar isso em frente, até que um dia, por parte dela, né, a gente teve uma reaproximação, e nessa reaproximação ela falou, a gente precisa ir pra igreja. Uau. Só que eu já tinha caminhado muito pra longe, e eu, assim, ia pra agradar ela, mas dentro de mim eu falava, cara, eu não consigo mais, né? Pra mim eu não seguro mais essa onda, eu não consigo mais, mas eu vou pra que ela esteja bem e tal. E fui mais ou menos nessa linha política, né? Pra que ela estivesse bem, se ela tá bem, eu tô bem, vamos andando, né? Só que na realidade a gente foi tentando voltar, só que eu não conseguia, né? Realmente ter uma vida com Deus de novo. E Deus foi falando comigo até o dia que, numa dessas, Deus usou um menino novo, né? E de uma forma muito incisiva, né? Aquele profeta raiz mesmo, né? Que chega e revelou a minha vida para ele, disse que por aqueles dias, se eu não tomasse uma decisão definitiva, que algo ia acontecer na minha vida, que também Satanás tinha um plano para executar na minha vida, assim como Deus tinha, Deus que estava me dando livramento. Só que os tempos passou, eu esqueci, pouco tempo depois, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, eu fui preso por um crime que eu não cometi, né? E passei por um processo muito doloroso aí de muita coisa, né? Ali durante esse tempo, que era para mim ter morrido mesmo durante essa prisão. E Deus me livrou. Pela sua grande misericórdia, Deus me livrou, fui preso, condenado mesmo inocente aí a uma pena de quase 10 anos de prisão. E fui transferido à minha terceira tentativa de fuga aqui do CDP do Putin, né? Aquela mega rebelião que teve no ano de 2006. Acabei sendo transferido eu e mais 4, né, que estavam aqui no CDP do Putin, fui transferido para uma penitenciária de segurança máxima na divisa do Mato Grosso, e um lugar de extremos, né, de extremos mesmo, muita coisa que eu vi ali e vivi realmente, assim, é inimaginável, né, e um dia Jesus literalmente trombou comigo lá, né, quando eu já não chorava, já não tinha sensibilidade mais para nada, mas a Mara e a minha mãe, fazendo um adendo aqui, não desistiram de mim. A Mara continuou me visitando na prisão, ela foi lá e ela já estava com tudo pronto, ela, tipo assim, estudando, dedicada, sempre trabalhou, ela nunca foi à toa, vivendo por viver. Ela é super, nossa, super centrada, concentrada, né? Tanto que isso refletiu na carreira dela, sim, né? sim. Ela apresentou estudos de caso no Congresso de Cardiologia da América Latina. Isso para enfermeira é super incomum. Num ambiente que 99% são de médicos, o estudo de caso dela, ela é enfermeira cardiologista, sim, né? Ela ser escolhida para apresentar, e ela chegou a coordenar 3 alas simultâneas de um dos maiores hospitais de São José. Então ela é essa mulher desenrolada para frente. Excelente então, profissional. Exatamente, desde cedo, né? Então, e quando eu fui preso, a primeira coisa que eu fiz foi escrever para ela, né? E falar assim, olha, vai viver a sua vida porque eu destruí a minha, né? Então você é nova, bonita, tem um futuro lindo, inteligente, tudo. Eu falei assim, cara, vai viver sua vida, né? Porque eu destruí a minha, não sei o que vai acontecer aqui e tal. E ela falou, não, a gente vai passar junto. E ela literalmente passou junto. Pagou o preço, né? Que a gente sabe como é que é ter alguém que você ama no sistema prisional brasileiro. E ela foi até o final, orando, crendo, junto com a minha mãe. E Deus fez o milagre, né? Deus fez o milagre. O dia que Jesus falou comigo, eu tenho, né? Até gravei também com o Careca esses dias, né? Provavelmente vai vir aqui em breve. E catei aquela Bíblia e gravei, né? O dia que Deus falou comigo, ele falou comigo no Salmo 120, eu escrevi na borda daquela Bíblia, que foi a minha primeira Bíblia de estudo que eu tinha quando 16 anos, quando eu entrei no meu primeiro curso de teologia. E aquilo eu senti, algo mudou, virou uma chave dentro de mim. E apesar de nada contribuir externamente, nada,
aquele dia virou algo no meu coração. E um mês depois chegou a notícia que eu havia sido absolvido por unanimidade pelos 3 desembargadores do Tribunal de Alçado de São Paulo, e eu não devia mais nada para a justiça, né? Deus limpou completamente. Eu já recebi convites para também estar em lugares públicos, né? Ser conselheiro da Secretaria de Ação Social do Estado de São Paulo, entre outras coisas. E acaba que algumas coisas você precisa ter de tirar, né, antecedentes criminais. E eu lembro quando a primeira vez, quando eu tirei depois de tudo isso que aconteceu, eu olhei naquela folha em branco e assim, nada constando naquilo. E assim, eu me lembro de agradecer, né, de como Deus faz tudo bem feito. Realmente, eu não havia cometido aquele crime, mas da forma como tudo aconteceu, aquilo foi para destruir a minha vida completamente, porque não ia ficar só naquilo, por causa de uma série de outras coisas. E Deus foi lá e me tirou do meio de tudo aquilo, transformou a minha história, me deu uma oportunidade de reescrever a minha história. Catou aquele rascunho, né? Rasgou e me deu uma folha nova e disse, vamos escrever uma nova história juntos, né? Então, é isso, né? Esse propósito eu encontrei na adolescência, por um tempo fiquei afastado, mas como a Bíblia diz, é a âncora da alma a nossa fé, né? E o Senhor me trouxe de volta, e a partir daquilo ali ele potencializou o meu destino, né? Porque a partir a oração que eu fiz naquele dia que ele me encontrou, eu erguia a minha mão e a minha voz e fiz essa oração apenas uma vez. Falei, Senhor, eu não tenho perspectiva nenhuma de vida, de sair daqui, mas se o Senhor me tirar desse lugar, eu vou voltar a sonhar os teus sonhos. Uau! Eu não vou viver mais para mim, eu vou viver para o Senhor. Sim. Entendeu? Eu não quero viver o meu plano, eu vou viver o teu. E um mês depois eu estar na rua e eu lembro de um turbilhão, né? As pessoas romantizam muito, mas foi um dia de cada vez. E a partir daquilo, realmente, Deus transformou a minha história. E a partir dali, ele mudou toda E ele vida. acabou também transformando a sua dor no ministério. Sim, com certeza. Porque depois que tudo isso aconteceu, pelo que você me contou, você foi para o mesmo lugar que um dia você esteve. Sim, assim, muitas famílias, né? Muitas famílias. Eu não conto meu testemunho sempre, né? Inclusive, uma das minhas crises, né? Na realidade, quando eu saí, eu falei com Deus, né? Eu nunca vou contar para ninguém o que aconteceu comigo, por causa de, né? A sociedade é preconceituosa e tal e tal. Só que aí Deus falou para mim, você vai contar e vai contar sim, porque através do seu testemunho eu vou resgatar outras pessoas, eu vou animar outras mães, eu vou buscar outros filhos, né? E a gente sabe que realmente é preconceituoso, mas quando você tá com a sua identidade bem alinhada, você não tem problema com aquilo que as pessoas acham sobre você. Desde que você esteja vivendo seu propósito, a opinião dos outros tem muito mais a ver com elas do que com você. Exatamente. E esse ponto que eu queria trazer um pouco com você, Silk, porque assim, você é uma pessoa de muita energia, né? Você é uma pessoa... A gente já fez cada... Eu lembro das reuniões que a gente participava, porque nós, por algum tempo, servimos, né, na ação social juntos, e nas mesas de reuniões, para definir, né, plano de ação, para definir as ações, a gente é muito enérgico. Sim. Nós dois somos muito enérgicos, né? E eu me lembro que um dia a gente estava até discutindo sobre ira. Lembra que a gente estava numa mesa, eu, você e o Márcio ali, conversando sobre ira. Não, porque a gente precisa ser manso. Gente, mas nós não somos. É uma luta. A gente não é muito manso, a gente precisa, às vezes, né, se controlar. E uma das coisas que eu vejo muito em você, que é ímpeto, né? Você é esse homem impetuoso, você é essa pessoa que resolve. Eu lembro que uma vez eu liguei para ele por uma questão pessoal, né? Quero te agradecer muito por isso, uma questão pessoal que tinha acontecido com a nossa família. E eu perguntei, Pastor Silk, o que eu faço? Isso era 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, e ele me atendeu. Então, eu sou muito grata a você mesmo pela sua presença na minha vida, porque, assim, é o que você falou. Tudo que aconteceu com você, eu tenho certeza que você sabe disso melhor do que eu. Foi justamente para que Deus te moldasse do jeito que você está hoje. Sim. Né? Com a energia que você tem, com o posicionamento que você tem. E como que foi essa transformação para você, Silk? Tem coisa que dói ainda, que você fala, nossa, aqui eu ainda tô, né? A carne tá gritando. Como é que é isso para você? Eu acho que é assim, né? A nossa personalidade, ela é parte de quem nós somos, né? E Deus, assim, eu acho que a melhor metáfora que explica, né? Que tipifica a igreja de Jesus é o que o apóstolo Paulo fala do corpo, né? Então, assim... eu acho que não tem um temperamento melhor, outro pior, né? Eu acho que os diferentes se completam, né? Mas como você falou, eu tenho
essa energia, né? Sou um pouco sanguíneo e eu quero pegar e resolver, ir pra cima. Não gosto muito de coisas mal resolvidas. Então, assim, e às vezes dá a impressão que eu tô bravo, mas eu não tô bravo, não, né? Igual comigo. Dá a impressão que às vezes eu tô bravo, mas eu não tô bravo, não, é meu jeito mesmo. E aí depois que as pessoas passam, né, a conviver, passam a entender, você conviveu um tempo comigo, Sim. e você sabe que nem sempre quando eu tô assim, eu não tô bravo, né? É o meu jeito, né? Mas quanto ao passado, eu graças a Deus, assim, quando eu olho, é como uma cicatriz. Ele tem uma marca, mas não dói mais, né? Então, igual eu disse, né? Eu fui criado sem pai, carregava essa mágoa muito grande no meu coração, porque, né, a minha mãe foi extraordinária, né? Ela venceu, convenceu, era mãe, pai, honesta, ensinava. Minha mãe é uma mulher maravilha, né? Então ela fez, assim, muito mais do que ela podia, muito mais, né? Mas a gente sabe que a questão da figura paterna, da figura masculina, ela é importante na formação também. Então eu carregava essa mágoa, né? E até que, graças a Deus, eu me consertei com meu pai quando eu tive o entendimento da palavra de Deus, né? Após entender o que a palavra de Deus dizia sobre perdão, sobre essa questão mesmo de não fingir que não está acontecendo. É chegar e conversar. E eu tive essa conversa com meu pai com 36 anos de idade, né? Hoje eu tô indo aí para 42, mas com 36 anos de idade eu passei o primeiro dia dos pais com meu pai. 36. 36. E aí eu pude chegar nele e falar, pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que essa energia minha com Jesus ela foi canalizada, né? Mas antes de Jesus ela não era muito bem canalizada, eu falava o que dava na boca e a minha emoção dominava, né? Muitas vezes, e eu às vezes falava que não devia, né? Talvez até tivesse razão, mas não é sábio. Né? Sim, não é exatamente. porque você tem razão ou porque é verdade, vai ser sábio. Então, muitas vezes me faltou sabedoria pela juventude, pela personalidade. E eu cheguei nele e falei, pai, eu quero te pedir perdão, né? Por tudo que eu fiz, pelo tempo que eu odiei você por um tempo e tal, mas me perdoa. Assim, eu quero também te perdoar de tudo que um dia eu não tenho mais nada de negativo, que a gente recomece. Eu perdoei, fui perdoado, ele também ali, a gente se consertou. E graças a Deus isso foi uma coisa que ficou, né, no passado. E o meu pai agora, em janeiro de 2025, né, já há 2 anos, né, do falecimento dele. Então, assim, e na última semana, né, que ele ficou doente, no espaço que ele ficou doente e que ele faleceu, foi um espaço de, sei lá, 30, 40 dias. E eu levei ele para umas consultas e aqui e ali, aí ele internou. E ele estava internado em Minas, né? Que ele morava em Minas, né? E aí, na primeira semana que eu tive de férias da igreja, eu saí no outro dia, eu já fui ficar com ele, porque a minha mãe, mesmo estando separada dele, foi para lá, cuidou, ajudou. Minha mãe é a pessoa mais parecida com Jesus. Diferenciada essa mãe aí, hein? Não, a minha mãe é a mulher mais parecida com Jesus que eu conheço. Ela é diferente. E ela ficou lá numa cadeira no hospital, ficando com ele dia e noite, cuidando dele, convalescido ali, e sem nenhum interesse. Ela estava separada dele 6 anos, eu tô com 40, vou fazer 42, você imagina. Então, é caráter cristão, né? Porque ele não tinha respaldo, ele não tinha uma rede de apoio familiar que já tivesse presente naquele momento. Apesar dele ter vivido toda a vida dele longe da gente, no final a gente tentou várias vezes ajudar, de todas as formas, internações que ele sofria com alcoolismo, né? Então, desde novo, então isso teve muita consequência negativa para ele. Mas resumindo, ela passou com ele e na última semana eu passei com ele, eu lembro, e na última semana, foi a última semana de vida dele. Uau. Porque, e aí a gente teve algumas conversas, ele estava debilitado, mas estava totalmente lúcido, né? E aí a gente conversou e foi uma coisa assim que me marcou muito. E quando eu precisei vir embora numa segunda-feira, na quarta-feira ele faleceu, né? Então, assim, pra mim foi uma virada de chave. Eu sou pai de 2 meninas. Exatamente. Né? Então, e eu aprendi ser pai, assim, no susto, né? Porque aí o que acontece? Quando a Lavínia veio, a Mara também estava concluindo os estudos. Então ali a minha mãe morava fora, a minha sogra morava fora. Então era só nós dois. Era só nós dois. Então, assim, nos primeiros dias já dando banho e tudo. Mas eu só tenho a agradecer, né? E hoje, mesmo com todos os meus defeitos, graças a Deus, eu acho que o saldo é positivo. Não, né? total. E eu foi quero transformado, né? E eu totalmente, quero né?
quero falar um pouco sobre isso com você, Silk, porque você é uma das pessoas que embora nosso temperamento, seu temperamento, né? Ele é uma pessoa realmente muito enérgica, assusta algumas pessoas, né? A gente sabe que assusta algumas pessoas, principalmente porque eu também sofro isso, a gente conversa muito sobre isso, inclusive. Mas você é um cara que se posicionou muito bem nos seus papéis. Então, você é um marido, né, excepcional. A gente vê isso pela esposa que ele tem, que ela é uma querida, né? A gente fala que é a coroa mesmo, né, Silk? Com certeza. E você também é um pai presente, né? Eu vejo você, né, com as meninas para lá e para cá. Você, né? Você hoje é um homem que conseguiu avançar, né? Tanto no seu posicionamento cristão, como no seu posicionamento de vida, né? Então, hoje você tem a sua casa que você construiu, você tem o seu projeto, né? O seu trabalho, enfim. Mas o que foi super importante para você, como se diz, né? Você teve uma história que te quase tirou do caminho. O que para você funcionou? O que para você foi realmente uma coisa que você... Eu não abro mão disso na minha vida. Sim, eu acho que assim, se você lá atrás me perguntasse, nem de longe eu imaginaria viver o que eu vivo hoje, né? Tanto no âmbito familiar, igual eu digo, né? Graças a Deus, eu acho que essa é a nossa maior riqueza. Eu tenho um casamento que eu não é um casamento perfeito, mas é um casamento que eu não sinto falta de nada, sabe? E eu acho que é uma das maiores carências da sociedade essa, a falta de propósito e a falta de amor verdadeiro. Porque tem muita gente que tem muita riqueza humana, influência, acesso, mas ele não teve na vida dele a experiência de amar de verdade, ser amado. E eu acho que ninguém consegue atingir uma plenitude de vida sem isso, sabe? Alguns, aquele amor da infância. Agora, viver de amor. Então, assim, eu acho que a minha família, sabe, foi o porto seguro, a base, né? Ter por quem levantar, ter por quem ir deitar, e o propósito de vida e Deus no meio disso, né? Deus, na realidade, é a base da família, né? Então, acho que a família foi o que me deu essa força. Minha mãe, os meus irmãos, né, os meus cunhados, né, os meus sogros. Então, tipo assim, eu tenho uma base familiar que tipo assim, muito forte. Porque isso eu acho que foi fundamental, sabe? Quando eu e a Mara, igual eu te disse, sempre foi nós dois. E a gente fomos nós dois e a gente foi construindo o nosso caminho, sabe? Ela filha de cobrador, eu filho de boia fria, ninguém é herdeiro de nada, na ponta da periferia. Quando a gente casou, o veredito era: esses dois não ficam juntos 3 meses. Sim, sim. E assim, pra glória de Deus, já estamos indo aí para os nossos 18 anos. Tivemos as nossas filhas, graças a Deus. São meninas muito especiais, são uma bênção. E eu acho que, assim, tudo que eu vivo na parte ministerial, na parte, né, do empreendedorismo profissional, do meu propósito de vida, tem a ver com esse porto seguro que é a minha família, sabe? Ótimo. Que saber que você realmente... Qual que é o propósito de Deus? O primeiro propósito de Deus é a família. Sim. Porque Hernandes Dias Lopes, né, que para mim aí é um dos maiores expositores da palavra de Deus, né, da nossa geração aí, né, ele é uma geração anterior à minha, mas das duas gerações, eu acho que das próximas também. Sim. Né, ele é um fora da curva. O Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: nenhum sucesso ministerial ou profissional, ele se justifica quando ele é construído em cima dos escombros da sua família. Uau. Então, assim, não, tenho a certeza, né? A base é a família. Quando você tá Deus, sua família, você tá bem resolvido, amando e sendo amado, cuidando. E não tem a ver com perfeição, tá? O seu Marco ele tem um livro, né, que diz que a família perfeita é imperfeita. É do nosso jeito, errando, pedindo perdão, perdoando, e a gente foi construindo o nosso caminho. Então, e essa confiança, sabe, de quando... a gente, cara, né, igual eu falo pra Mara, embarcando nas minhas ideias, né? Eu vou compartilhando com ela e a gente vai construindo junto e chega uma hora e fala: agora vai ter que romper com isso pra gente entrar nisso. É isso aí. Né? E a gente tá saindo, ela mesmo, né? Entregou, né? Aí praticamente 14 anos de profissão, como eu disse, pra gente começar a empreender de novo. Ela saiu do hospital pra me ajudar na empresa, porque a gente tava começando uma nova empresa. Então, tipo assim, ter esse nível de maturidade
e senso de pertencimento, de dizer, de olhar e ver, não, é uma nova estação que Deus está trazendo, não tem a ver comigo, tem a ver com a gente, tem a ver com nós, né? Sim. Então, e aí ela vir, então eu acho que, né, de tudo que eu já vivi na minha vida, né, eu acho que a família foi o alicerce, a base, a mola propulsora para me lançar para o meu destino em tudo. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu me lembro quando você comentou comigo que ela tomou a decisão de sair do trabalho para te apoiar, Sim. né? E eu me lembro que também você comentou uma frase que você falou assim, eu não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo, Sim. né? Porque era, inclusive Sim. na transição da sua casa, sim, né? sim. Conta um pouquinho disso, como é que foi esse agir de Deus nesse momento aí? Então, a gente tem um plano, né? Vocês tinham um sonho da casa. A gente tinha o sonho da casa. Lá atrás, né? Antes mesmo de vir para o time full-time, cerca de 2 anos antes, né? Dessa estação de 7 anos no time full-time, né? Do Ministério Pastoral. Como eu disse, a nossa infância foi muito difícil. E Deus, através da empresa, Ele tinha me dado um terreno num condomínio de alto padrão, um padrão legal. E aí eu falei, cara, eu vou começar a construir, mas era um valor, assim, que eu não tinha. Só que eu falei, não, toda grande jornada começa com o primeiro passo. E aí eu fui aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Sim. E quando a gente foi fazer, nós fomos fazer a planta, nós fizemos um pedaço de papel lá em casa, que você ir sentado na cama, né? Legal. E aí a gente começou a dizer, o que a gente quer e tal, a gente quer isso, a gente quer aquilo para receber e assim. E a gente foi escrevendo, sabe, rabiscando mesmo, e aquilo virou o projeto, né, da nossa casa, que a gente levou 10 anos, né, para construir. E só que aí no começo a gente queria morar. Aí na virada, durante esses 7 anos, a gente tava levando assim, continuando construindo, mas entendendo que aqui a gente já tinha uma outra casa que Deus tinha nos dado. Sim. E aquilo era um investimento, era um dinheiro que a gente estava investindo, uma casa que a gente estava construindo, que já tinha um valor que quando a gente terminasse e vendesse, aquilo ia virar um investimento, para a gente diversificar os investimentos e não depender do ministério em si, sabe? Sim. Só que no meio disso, eu percebi que tinha alguma coisa. A casa estava terminada e não vendia. E eu falei, cara... A casa dos sonhos. E assim, né? A casa estava pintada, terminada, faltava móvel planejado, fazer a piscina, mas eram coisas que não eram essenciais. E a casa não vendia, e a gente já tinha uma casa no outro condomínio que Deus tinha dado. E até que eu falei, cara, eu vou fazer um voto com Deus, para entender o que tá pegando. E no que eu entrei nesse voto, aí, e Deus falou comigo, ó, não é do seu jeito, tá? Então, assim, coloca outra casa para vender também. Aí, porque eu que vou dar a direção. Aí, fora essa que já estava à venda, eu fui e coloquei a casa que nós morávamos à venda. E fiz um propósito. E quando eu fiz o propósito, essa casa vendeu em 15 dias. E aí, já por um valor acima do valor de mercado, né? E aí, o que aconteceu? E a gente entendeu que Deus estava querendo que a gente usufruísse daquilo que a gente semeou durante 10 anos. Sim. E aí, o que a gente fez? Nós fizemos, pegamos parte desse dinheiro, finalizamos a casa, móvel planejado, precisa do jeito que a gente queria, mudamos para a casa e a outra parte a gente comprou um outro equipamento para a empresa e estamos morando na casa. E nisso Deus falou, não, agora é uma outra estação e outro vento. Aí Deus encerrando alguns ciclos, iniciando outros. E, tipo assim, nada daquilo exatamente como a gente tinha planejado, a gente mudou o plano, mas como a palavra de Deus diz, né? O homem faz planos, mas a última resposta ela vem do Senhor. Então a gente está vivendo esse novo, sabe? Aproveitando o caminho, aproveitando a jornada, a família, as aventuras do empreendedorismo, né? E me fala agora da Pompeu Perfurações. O que você está fazendo? Conta aí pro povo. Então, eu comecei há 2 anos atrás, né, com uma máquina perfuratriz, e nós trabalhamos com a parte de fundações, né? 90%, aí 80% é dentro de condomínios de alto padrão, né? Galpões também, enfim. Uhum. E nós fazemos essa perfuração aonde vai ser a estrutura da casa, né? Okay. Aquelas colunas, as estacas, que vai depois o alicerce da casa é ancorado nessa estrutura. Então nós começamos, né? Literalmente do zero, né? E ali, durante esses 2 anos, nós, graças a Deus, experimentamos assim, um crescimento extraordinário. Né? Nós já estamos aí com essa segunda perfuratriz, já estruturamos a empresa,
né? Temos aí, são 4 funcionários, eu e a Mara, e crescendo, felizes, porque, tipo assim, e o legal é como a gente fala de propósito, né? Os meninos estão trabalhando e eu vou visitando as obras, converso com os empreiteiros, porque teve, como eu disse, né? Eu fui lojista de material de construção, né, durante, sei lá, mais de 20 anos. Então eu conhecia muito engenheiro, muito empreiteiro, muito pedreiro. Então eu tinha um network muito forte. Só que eu passei 7 anos fora, né? E quando eu volto agora, eu tô reconstruindo essas pontes, né, que foi muito rápido. Sim. Muito mais rápido do que eu podia imaginar. Sim. Né? E conhecendo outros também, né? E eu lembro de um dia que eu fui fazer a fundação de uma casa, de uma grande incorporadora. E o cara ali, o líder, né, daquele projeto, tava ali e ele tava de moto, e nesse dia eu tava de moto também. Aí eu vi um adesivo, né, de um motoclube cristão, que inclusive eu já tinha pregado. O fundador é meu amigo, hoje mora nos Estados Unidos, pastor Alexandre, um abraço. Ah, que legal. E aí eu conhecia, já tinha pregado várias vezes lá, apesar de fazer bastante tempo que eu não volto. O atual também presidente é meu amigo, Wagner, também um abração pra ele. E aí eu falei, você vai lá no Gideões Motoclube? Ele falou, cara, eu já fui lá, mas eu assim, né, há muito tempo eu tô afastado da igreja e tal. Falei, E aí ele começou a abrir o coração. Cara, e ele contou a história dele inteira pra mim, um luto, né, a esposa dele fiel, e aí ele perdeu a esposa dele, e ele, tipo, não conseguiu vencer aquele luto, não conseguiu firmar. E, cara, eu sei que, assim, condomínio você só pode trabalhar até às 5 os maquinários, né? Eu cheguei ali, eram umas 2 horas da tarde que eu comecei a conversa com aquele cara. A conversa foi até depois das 5, começou a chover, nem eu nem ele saiu da chuva. Os meus funcionários terminou, a gente tá indo, eles foram embora. Nós continuamos na chuva, aquele cara voltou pra Jesus, é meu amigo. Uau! Já fiz inúmeros outros projetos com ele e ele tá firmão naquela igreja. Que né? legal! Então, assim, não é o empreender por empreender. Na realidade, o empreender é uma desculpa para manifestar o nosso propósito. Exatamente. Fala de novo essa frase. O empreender é só uma desculpa pra gente viver o nosso real propósito, né? Que é glorificar a Deus, né? E o apóstolo Paulo diz, né? 1 Coríntios, no capítulo 10, né? Ele vai dizer que quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Que vocês não sejam uma pedra de tropeço para o mundo e nem uma mácula para a igreja. Então, Paulo já tinha, né? Paulo era um empreendedor, né? Super. O Paulo, ele para quem não sabe, ele era fazedor de tendas. Esse é o termo que a Bíblia diz. Que naquela época era uma função muitíssimo bem remunerada e escassa. Não era qualquer um que era fazedor de tendas. Tanto que, ao longo do seu ministério, ele nunca pediu e nunca exigiu, embora ele tivesse numa posição de exigir um sustento da igreja primitiva, ele nunca fez isso, porque ele fala assim, eu fiz isso por opção própria, né? Para não ser um peso para ninguém. Então, Paulo, ele também era um empreendedor, então ele sabia do que ele estava falando. Então, ele dizia, quer que vocês comam, quer que vocês bebam, qualquer coisa que vocês façam para a glória de Deus. Então, eu acredito que no empreendedorismo, seja a área que for, o nosso desafio como cristãos é manifestar o reino aonde nós estivermos através do nosso propósito de vida. Exatamente. Muito bom! Que delícia ouvir você, Silvio. E me conta, e a história desse livro? Esse livro foi nessa estação, né, que eu saí, né, do empreendedorismo, não do empreendedorismo social, que eu faço já por mais de 20 anos, esse eu nunca larguei, nem nunca vou largar, né? Não tem jeito. Mas essa estação que eu saí da empresa, da primeira empresa que eu tinha em sociedade com os meus irmãos mais de 20 anos, e literalmente queimei as carroças e afundei os barcos, sem nenhum tipo de prebenda, só fui. E aí foi muito intenso, né? Foi muito intenso, né? Eu assumi logo... eu fui plantar uma igreja, né, no extremo sul da Zona Sul, uma região muito violenta, mas uma região de muita gente boa. Foi uma experiência muito legal, começando uma igreja do zero com a minha esposa, né, na igreja da cidade. Fomos enviados pelo nosso pastor para lá, uma igreja que fica ali a 1 quilômetro do drive-thru da droga, que saiu, até hoje tem no YouTube, se você quiser pesquisar aí. E graças a Deus foi um extraordinário. E junto com isso também eu assumi a parte social da igreja da cidade e o evangelismo, tanto de São José dos Campos, né, quanto também da rede de igrejas. E foi um desafio enorme, né, que inclusive eu, olhando para mim, eu não achava que poderia dar conta, mas a misericórdia de Deus
operou coisas extraordinárias. E ao longo desse caminho, né, começando ali, né, pequeno, Deus foi trazendo vulto, substância, foi trazendo relevância para esse trabalho. E no meio de tudo isso, Deus falou para mim, escreve o que eu estou fazendo. Só que eu estava com uma agenda como pastor local. Eu lembro. Cuidando de toda a parte social. Quem conhece a igreja da cidade sabe a relevância. Tô cada vez maior. Aí sim, hoje a Rede Espírita tem acho que mais de 1.500 igrejas afiliadas da rede hoje. Já são acho quase 30, né? Sim. Ou mais de 30 já. Algumas já subiram. Então, assim, é muito treinamento, mentorear líderes, projetos, cuidar da ponta, levantar e formar novos líderes. Então, foi uma época, assim, acho que é uma das épocas mais desafiadoras para conseguir conciliar a agenda. E Deus fala comigo no meio de tudo isso. Vai escrever o livro. Exato. E aí eu falei, Deus, como? Né? Aí Deus me lembrou, né, da frase da minha época de seminário, Pastor Robson Vander, meu professor também, um grande amigo, né, de Pindamonhangaba, um abraço para ele. E ele me falava assim, no meio dessas correrias, né? Que essa época eu fiz seminário com ele. Eu morava em São José, tinha empresa em Caçapava e fazia seminário em Pinda, no Ibaixo. Então eu saía de casa às 5h30 da manhã e voltava para São José no final do dia, próximo da meia-noite. E às vezes não era perfeito, às vezes caía alguns trabalhos, né? E quando eu chegava, eu falava, ô, professor, tem misericórdia aí, não deu, esse aí não deu, deixa eu entregar tal. Eu não tive tempo. Ele falou, o que você falou? Eu falei, não tive tempo. Aí ele virava e falava assim, o que você tá fazendo da meia-noite às 5? E aí Deus me lembrou dessa frase. Quando eu falei, senhor, eu não dou conta, eu vou escrever em que horas que eu vou escrever esse livro, senhor? Aí ele falou assim, o que você tá fazendo da meia-noite às 5? Vai pra madrugada. E ali, só que foi uma coisa assim leve, eu não senti como se fosse uma inquisição, de nada. Sim. E porque eu tinha vontade mesmo de registrar tudo que Deus estava fazendo, porque foi um tempo de muitos milagres, de crescimento. E aí eu fui pra madrugada, tinha a estação de trabalho no meu quarto, as meninas dormiam, a Mara dormia, eu levantava, pegava o notebook e ia ali pra estação de trabalho que eu tinha no meu quarto, sentava na cadeira, e esse é um livro da madrugada. Tinha dia que eu passava a noite inteira, não vinha 3 linhas, mas também tinha dia que eu ficava madrugada e vinha 3 capítulos. Uau! Então, assim, foi uma experiência muito intensa, né? Escrevi sem falar com ninguém. Esse título foi Deus me deu na madrugada, né? Ele não me deu o título para começar a escrever, eu comecei a escrever no meio do caminho, ele me deu o título, Enquanto Ele Não Vem, Nós Vamos, que hoje, né, tem conferências com esse nome, né? Tem uma conferência na África com esse nome. Eu me lembro que você foi lá, estive lá na África. Então, assim, graças a Deus, esse livro tem andado. É um livro muito prático que aborda, né, de forma muito objetiva, porque a gente tem best-sellers como Evangelismo por Fogo, que é um dos livros que mais me marcaram. Inclusive, se você não leu ainda, na minha opinião, o melhor livro de evangelismo que eu conheço do Reinhard Bonk, né? Evangelismo por Fogo, o cara que ganhou 100 milhões de pessoas na África. Ele teve até alguém que veio na igreja aqui, nossa, não teve? Ele veio, tem o Cefam, né, que é o Cristo para Todas as Nações, né, que hoje mas eu ouvi isso. Ele é o Daniel Colenda, que hoje, né, é o neto do fundador do seminário onde eu me formei. Uau. Né, é o sucessor dele no Descende. Nossa. Foi um movimento muito louco. Gente, isso aí é um movimento do céu, mas então esse livro me incendiou muito, me motivou muito. Só que tem muitos outros livros que ele não traz muito para a prática, sabe? Eles são muito conceituais. E a proposta do Enquanto Ele Não Vem, Nós Vamos foi a proposta de alcançar alguém que sabe que tem um chamado, porque na realidade toda a igreja tem. Sim, né? O enfoque disso aqui é o quê? Todos foram chamados para evangelizar. Todos que se encontraram com Jesus estão na grande comissão, não é a grande sugestão. Então, a partir disso, só que a grande maioria esmagadora tem a dúvida de como começar o seu chamado, como começar a evangelizar, ter um estereótipo. Na realidade, tudo que você faz evangeliza. Sim. Se você fala mais, se você fala menos, se você é mais tímido, se você é mais extrovertido. E o próprio Reinhard Bonk, ele vai dizer assim, o único evangelismo ineficaz é aquele que não acontece. Então aí eu começo a trazer sugestões, esse alinhamento de identidade, né, que Charles Spurgeon diz que todo cristão, ou ele é um missionário, um evangelista, ou ele é um impostor. Então, trazendo a consciência da missão e como tirar isso do mundo conceitual, desse mundo platônico, que só fica no imaginativo, e trazer para o prático, como sair do zero, e também para outras pessoas que já estão no estágio mais avançado, que já estão com a sua identidade alinhada, que já estão fazendo algo e querem potencializar o seu ministério, trabalhando em três linhas, né, de evangelismo, que eu acredito que delas ramificam todas as outras, né, que é o evangelismo social,
né? Que você cuidar daquilo que Jesus fazia, né? Dos órfãos, da viúva, do necessitado, né? E Tiago diz, né? Qual que é a religião pura que Deus aceita. Assistir as viúvas nas suas necessidades, os órfãos. O evangelismo por fogo, que é aquele que é o evangelismo bíblico, que Reinhard Bonk, eu acho que é um dos maiores, né? Fora dos homens da Bíblia, é um dos maiores expoentes, né? Reinhard Bonk, ele colocava 1 milhão de pessoas em uma cruzada, né? E durante as suas cruzadas era comum cegos voltarem a enxergar, cadeiras de rodas e muletas no meio da multidão. Isso nós estamos falando de África. África, sem internet, sem nada. Televisão ainda começando. Tem muitos vídeos no YouTube aí, te aconselho. É algo lindo, surreal. É surreal. Então, assim, é trazer essas ferramentas, porque na realidade... muitas pessoas vivem pedindo e na realidade Deus já derramou, nós precisamos na realidade tomarmos posse daquilo que Deus já nos deu. Sim. Como igreja, as ferramentas e colocar em prática, né? Porque muitas vezes nós estamos igual uma criança, Deus me dá que eu vou, Deus está olhando para você e dizendo, vai que eu dou, entendeu? Para que Deus vai te dar um dom de profecia? Para que Deus vai te dar um dom de curas e milagres se você nunca orou por alguém que falou que está com dor perto de você? Uau! Então, assim, sonho grande comece pequeno, né? Porque muitas vezes nós falamos assim, você crê que Deus cura? Não, eu creio que Deus cura, aleluia! Mas qual foi a última vez que você orou por alguém que falou que estava com dor perto de você, sem que a pessoa te pedisse? Sim. Você diz, eu posso orar por você? E você, a partir do céu, orar sobre aquela pessoa. E não tem a ver com todas as vezes que a gente orar vai ser curado, não é isso. Não é isso. Aliás, isso é um dos maiores empecilhos para que as pessoas orem. Porque a pessoa carrega para ela o peso de curar o outro. E na realidade Jesus nunca mandou que nós mesmos curássemos. Jesus nos enviou a pregar e orar. Quem cura é Jesus. Sim. Então não é que 100% das vezes que eu orar vai ser curado. Mas 100% das vezes que eu tiver a oportunidade de orar, eu vou orar. Então é saber que quando cura não sou eu não sou o sucesso. E quando não cura, eu não sou um fracasso. Então é não viver pelos aplausos e não morrer com as críticas. Uau. Então você avança, você passa desse cenário de autopromoção para promover o alto. É isso. Né? E aí você começa a viver o seu propósito nisso. Orar, ativar, orar por pessoas. E tantos milagres que a gente tem visto aí, cura de câncer, tantas outras coisas que Deus... faz através de alguém disponível, né? Deus não usa os melhores, Deus usa os disponíveis, Os né? disponíveis. E você falando aqui, eu me lembrei que esses dias eu tava lavando louça em casa, e aí veio no meu coração uma pessoa, falou, nossa, o que será que tá acontecendo? E eu comecei a orar por ela, lavando louça. E aí, depois de acho que deu uns 2 dias, eu tive a oportunidade de falar com ela, e aí ela falou, nossa, 2 dias atrás, eu tava com uma situação, eu falei, gente, como Deus, ele é bom, né? E esse é um ponto, né, Sil, que você tá falando de algo que realmente tem mexido no meu coração. O último conselho que você me deu foi justamente, né, para eu estudar teologia. Giovana, você aprofunda na teologia, e eu tô levando isso, né, em consideração, inclusive, só não consegui ainda, mas Deus já falou para mim essa respeito de tempo também, né, sobre qual seminário que eu vou fazer, mas... a gente tem muito recurso, né, para ajudar, tem muito recurso para nos colocarmos à disposição, né, de enquanto ele não vem, a gente ir, né? Sim. Mas uma coisa que eu queria que você falasse, Silke, você que passou por algumas situações de vida, que, como você falou, você foi confrontado, você passou por preconceito, você passou por autopreconceito, né? Sim. E você tocou a sua vida, você é uma pessoa, é um homem que eu falo, né? Você entendeu o que é ser um homem, principalmente hoje, né? 2025. Sim, meu Deus. Como que tá de complicado, né? Nos posicionar como mulher, como homem, segundo o coração de Deus. Sim. Porque ser qualquer homem ou qualquer mulher, cara, isso aí tá fácil de ser. Mas ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, exige muita coragem. Exatamente. Pra gente se posicionar. Com certeza. Né? E eu queria que você falasse algo que, assim, eu sou muito mais nova na fé do que você, né? Você já caminha com Jesus há muito tempo. Mas o que fica... Como que você começou a entender realmente a participação de Deus na sua vida? Sim. Porque esses dias eu tava, né, orando, e aí, como que Deus fala comigo? Eu tô lendo a Bíblia, e eu falo, nossa, parece que a palavra salta para mim, e o meu coração se enche, às vezes eu me emociono, eu falo, isso para mim é Deus falando comigo. Sim, com certeza. Eu tô em oração e de repente, esses dias eu tô servindo também na Manhãs de Cura, e aí eu tive um seminário lá que a gente aprendeu, né, sobre a importância de falar em línguas, e aí de repente eu falei,
Senhor, paro, sabe aquela, né, Sim. de você. E aí esses dias eu fui questionada, mas como que você sabe que é Deus falando com você? Entendeu? Sim. Porque são muitas vozes, né, Sim. Silk? Sim. São muitas vozes. Principalmente se você está numa questão financeira, com problema. Sim. Se você está num casamento que, de repente, não está legal. Se você está num trabalho, ou empreendendo, ou prestando um serviço que não está legal. Como é que a gente busca isso? Sim. A realidade é a seguinte, nós precisamos entender o seguinte, nós estamos na era da informação, né? Nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, tantas versões de Bíblia. Tem Bíblia do militar, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia Tem do mesmo. jovem, Bíblia do empreendedor, Bíblia do pastor, Bíblia do diácono. Tem tudo quanto é tipo de Bíblia. Só que, e isso é ótimo, tá? Não é uma crítica, isso é ótimo, que a Sim. palavra de Deus se alastre. Mas em contrapartida, existe uma pesquisa de que apenas 5% dos evangélicos leem a Bíblia. Uau. Então, existe uma lacuna gigantesca. E Jesus diz assim, examinais as escrituras, porque nelas vocês terão salvação e vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, não existe salvação e vida eterna além da palavra de Deus. E hoje o grande problema é isso, as pessoas acham que falar de Deus é uma oratória, e muita gente vai atrás de uma pessoa porque ele fala bem, porque ele tem uma técnica argumentativa, e realmente é um cara carismático, tudo isso é ótimo. Só que não necessariamente é bíblico e é de Deus, né? Sim. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo, se possível, enganaria até os escolhidos. Tem muita gente falando de Deus sem Deus. Michael Brudot, que é um gigante da fé, no seu livro, junto com o Ben Lipscher, ele escreve nesse livro Cultura do Avivamento, que ele diz assim, se hoje o cristianismo fosse um jogo de basquete, tem muitas igrejas que estão jogando o jogo sem cesta e sem bola, ou seja, é um cristianismo sem Cristo. Então, qual que é o filtro? Paulo, ele pregou em muitos lugares, mas ele ressaltou uma igreja, a igreja de Bereia. E ele diz que, mesmo sendo ele, o apóstolo Paulo pregando, eles conferiam para ver se o que Paulo falava batia. Com o quê? Palavra de Deus. Então, hoje tem muita gente ensinando técnica, muita gente ensinando como fazer isso, como fazer aquilo. Qual é o filtro? Qual que é o problema? As pessoas estão trocando o filtro. Ou ele terceiriza o filtro para uma pessoa. Não, fulano falou que é bom, eu vou. Tudo bem, você pode ter referências. Só que o seu filtro principal tem que ser a palavra de Deus, que é o alicerce. Entendeu? É isso aí. É o alicerce, é a verdade. Porque hoje, no universo, o que é a modernidade, né? Não é nem pós-modernidade, agora é a tal da modernidade líquida. O que ela ensina? Que não existe uma verdade absoluta, que a verdade é relativa. Isso. Cada um tem a sua verdade, não depende da sua verdade, não é a minha verdade. Não. Mas para nós que somos cristãos, a verdade, ela é absoluta e ela é uma pessoa. Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós temos uma verdade absoluta. Então, o que o mundo acha para nós não é relevante. É isso aí. Tudo tem que passar pelo filtro da verdade. O grande problema hoje é o filtro da verdade. Que as pessoas estão trocando por... Não, cara, 10 milhões de seguidores no Instagram. Não é possível que não é bom. Entende? Não, mas fala bonito demais. Toca meu ele coração. Fala Jesus, que lindo, gente. A gente esquece que Satanás, quando foi tentar Jesus, ele usou o quê? 3 versículos. Sim. Só que o diabo, até quando ele fala a verdade, é com o intuito de instituir a mentira. É isso aí. Ele estava falando o quê? Não estava escrito? Estava escrito, mas ele estava tentando induzir Jesus ao erro, ao pecado. Então, muitas vezes, alguns servos do diabo, ele vem com um versículo na boca, travestido de espiritualidade, mas que o fim daquilo é desvirtuar você do seu propósito. E como é que você faz para não cair nessa? Embasado na palavra de Deus. É a casa na rocha, que é a palavra de Deus. Senão, você vai desviar do seu propósito. É isso aí. E hoje vem muito através de negócios. Muito. Parcerias. Muito. Né? Oportunidades, Exato, né? exato. Então, assim, hoje eu vejo, por isso que eu falo, né? Um negócio cristão, um negócio ou um empreendedorismo, eu lembro muito de Mary Kay Ash, né? Uhum. Eu, por um tempo, eu fui consultora, na verdade, sou consultora até hoje, mas eu fui diretora, e eu participei por muitos treinamentos da Mary Kay, treinamentos oficiais, né? Os livros dela, enfim. E Mary Kay, que a empresa tem mais de 60 anos, ela nunca deixou de se posicionar como uma empresária cristã, né? Ela nunca deixou isso, você imagina, né? Tudo bem que nos Estados Unidos isso é um pouco diferente, mas em todos os lugares do mundo onde a Mary Kay existe até hoje é Deus, família e carreira.
Sim, sim. Então, assim, são princípios muito bem definidos. Sim. Que o mundo mudou? Claro que mudou. O mundo evoluiu? Claro que evoluiu. Sim. Mas a minha base é essa. Exato. Né? E o interessante é que há algum tempo atrás eu gravei uma aula sobre cosmovisão cristã para o IP, né? Que é o Instituto Propósito de Ensino, com o pastor Andrei, da Igreja da Cidade. Sim. E a gente estava batendo um papo justamente sobre isso, né? Sobre como a cosmovisão cristã pode afetar e ser relevante para alguém no mundo de hoje. Num continente pós-cristão, por exemplo, nos Estados Unidos, que ninguém quer ouvir falar de Jesus mais. O evangelho nasceu lá, Europa, né? A gente sabe que lá hoje é um continente considerado pós-cristão. Ninguém quer mais ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque o evangelho passou a ser um evangelho conceitual. Não, a gente tem uma maracutaia aqui, mas não, peraí, cara, eu sou cristão, eu não posso participar. Não, mas fulano também é, entra aqui no rateio, cara, tá tranquilo, isso aí não tem problema. Então, o cristão conceitual, esse é o problema. E aí, o que acontece? Quando você é um cristão conceitual, você não vai enfrentar problema para participar de nenhum problema, desde que te traga lucro, desde que você esteja feliz. Agora, quando você é um cristão genuíno, embasado na palavra de Deus, vai vir oportunidades para você. Lembra que o diabo disse para Jesus, olha aí, tudo que eu tenho, tudo que você vê aí, se prostrado me adorares, eu te darei, né? Estelionatário, o diabo promete dar até aquilo que ele não tem. Tem, exatamente. Entende? E hoje nada mudou. O diabo, ele vem te seduzindo, né? Porque Tiago diz que o homem é tentado, engodado ou enganado pelos seus próprios desejos. Pela concupiscência, né? Sim. Quem é da mais antiga vai estar mais familiarizado com essa palavra. O que é? É o desejo dos seus olhos. Então, o desejo dos seus olhos é aquilo que você vai ser tentado. O diabo sabe que você gosta de docinho de coco, ele vai tentar você com docinho de amendoim, filho. Ele vai te tentar no seu calcanhar de Aquiles. Exatamente. Né? É aonde dói que ele vai bater para te fazer cair. Mas onde você tá? A Bíblia diz que, em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que não vem sobre nós tentação que não for humana. E Deus não nos dá uma tentação, não permite que nós sejamos tentados além daquilo que a gente possa suportar. Antes disso, vem junto o escape, o livramento. Exatamente. Então, ninguém pode dizer que foi tentado e não. Você decidiu. Em algum momento, você decidiu pelo pecado. Né? Então não foi algo que você teve a opção e você escolheu, tudo bem, Deus perdoa, restaura, você vai colher a consequência do pecado, mas Deus perdoa, restaura, mas a consequência daquela semente você vai colher. Então, Total. Qual que é o principal filtro para mim hoje que realmente nós precisamos fincar o pé e fazer a diferença e evangelizar até de dentro para fora, porque tem muitos cristãos, né, que inclusive Filipe Yancey fala disso no seu livro, né? Decepcionados com Deus, que tem muita gente que está decepcionado com Deus sem ter conhecido o Cristo da cruz. Então é evangelizar os cristãos nominais. Aqueles que, apesar de simpatizarem, de frequentarem uma igreja uma vez por semana, uma vez no mês, gostam, acham bonito, não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus do tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Ele ainda está vivendo para ele mesmo. Então, o nosso desafio é mostrar para essas pessoas que no amor, né, através do amor, né, porque hoje falar até papagaio fala, mas através de um testemunho. É isso aí. É através de um testemunho mostrar que vale a pena viver por Jesus. É isso aí. E esses dias eu tava conversando com a minha psicóloga e ela falou, né? Eu não sei do que era o tema ali que a gente tava discutindo, mas muito provavelmente era o tema, né, do meu casamento que a gente tava falando. E aí ela falou, Giovana, vai pra cruz, vai olhar pra isso aos pés de Jesus. E é diferente, né, Sil, que quando a gente vai atrás de um conceito filosófico, psicológico, não que isso, né, não tenha lá a sua importância, mas é diferente. Totalmente. De quando você leva, né? Esses dias eu tava com uma dúvida profissional. Sim. Né? Por isso que eu falei, senhor, a sinergia, né? Faz sentido pro senhor? Faz sentido para mim? Está nos seus planos para mim? E todas as vezes que eu penso no nome, né? Porque a sinergia, ela tem muito disso, né? Quando vamos unir as nossas forças para que a gente faça um bem comum. Né? E isso me lembra muito, né? Enquanto um ou dois estiverem reunidos por um propósito, eu vou estar lá. Sim. Então, a sinergia tem essa né? coisa no meu coração, sabe? E hoje, quando eu vejo, né? Você passou aqui, outras pessoas passando aqui, é muito diferente quando a gente se conecta à nossa vida e a gente intencionalmente busca trazer Deus para dentro, né? Sim. Então, eu até falo, né, que eu, por algum tempo, achava que Deus era meu sócio. Não, ele é o dono. Ele é o dono, é o que você falou. Deus falou,
põe a outra para vender, vamos, o plano é outro, né? Uhum. Então isso é muito legal. E aí a gente queria que você falasse para mim um pouco sobre Jesus. Sim. Jesus. Porque assim, eu vou te contar, eu acho que eu já te falei isso, mas eu vou lembrar de novo, vocês aqui que, né, não conhecem. Mas o meu encontro com Jesus, ele foi realmente um encontro, né? Eu passei por uma situação que eu vivia muitas dores camufladas de rejeição e de abandono. E lá na nossa igreja, no meio da pandemia, né, eu passei por uma situação que eu tive um encontro, que eu falei, Senhor, só depois de tudo que eu vivenciei, eu estava sozinha na igreja, que foi num dos momentos ali daquelas, eu não sei se você se lembra, claro que lembra, das nossas orações da Bíblia ininterrupta, leitura bíblica ininterrupta. E a primeira vez que eu fui, eu me cadastrei no relógio, e eu não percebi que eu tinha cadastrado para as 4 horas. Eu achei que era 4 horas da tarde, era 4 horas da manhã. E acabou que, por conta da pandemia, a restrição de né, pessoas, enfim. E acabou que eu fui para lá. E eu me lembro que eu falei até pro Rodrigo, vamos comigo? Ele falou assim, nossa vida, mas eu tenho plantão daqui a pouco, né? Não sei o quê. Enfim, eu falei, não, tá bom. Então, mas ele falou, você vai sozinha? Eu falei, claro que eu vou. Eu já viajei sozinha, eu já fui pra balada sozinha, enfim, eu já fui em enterro, só fiquei a noite inteira sozinha. Você acha que eu não vou na igreja? Vou. Peguei o carro e fui. E quando eu cheguei lá, eu não lembro se eu já te contei isso, mas eu acho que de algum momento sim. Eu cheguei, tinha uma família, um marido, uma esposa e uma criança, que ela estava lendo, e tinha dois homens, 2 rapazes juntos, que eu falei, nossa, vai ver que eles estão aqui, ou como guardião, todo mundo de máscara, todo aquele momento, né, que a gente passou, que foi bem tenso. E eu cheguei ali, a igreja estava bem escura, estava só aquele espaço ali do espaço Adore aceso. Sim. Então estava tudo, a igreja é muito grande, né? Sim. E acabou que quando eu comecei, o marido dela chegou perto e falou assim, olha, vocês não podem parar de ler. Então já acompanha onde ela está, e você, né, vai continuar. A hora que ela parar e você entra, enfim. Tá bom. E eu toda preocupada, né, porque tudo bem, você ler a Bíblia quando nós estamos ali sozinhos ou em casa é uma coisa. Agora, pronunciar, né, é uma leitura, né, proclamar a palavra é outros. E eu fiquei preocupada realmente, né, de estar ali 100% ali. E eu passei por uma situação muito sobrenatural. Foi a primeira vez que realmente eu fui tocada. E eu fiquei na leitura, né? Estava ali na leitura, focada na leitura, enfim. E de repente, na hora que eu olhei, rapidamente, naquela coisa, eu não posso parar de ler, foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Tinha todo mundo indo embora. Eu estava sozinha. Eu e a Bíblia, a palavra de Deus. E aí, na hora, vem uma coisa no meu coração. Você está sozinha de E se o que eu engasguei, eu parei de ler. Eu parei de ler. E quando eu parei de ler, eu falei... Eu lembro que eu pus o dedo assim, pra eu não me perder, e eu fui me recompor, porque eu... Tipo, como assim eu tô sozinha? Tipo, sabe aquela coisa? E aqui eu fui realmente, né? Como se diz, quase que sequestrada ali. Sim, um ataque da mente. E aí eu falei, que é isso? E eu preocupada, eu não posso parar de ler, eu não posso parar de ler, e eu não consegui enxergar. Até que eu falei, Jesus... E eu respirei fundo, Silk. Respirei fundo, peguei a água, já tinha parado de ler, coisa que eu não podia ter parado, né? E aí eu voltei, estava em Isaías 41. Você não está só, eu estou contigo. E aí eu parei de novo, porque daí eu comecei a chorar. E aquilo foi algo assim, que aí eu comecei a ler, continuei lendo, e quanto mais eu li Isaías 41, Silk, foi algo assim que eu tive certeza que naquele momento eu fui curada daquilo que eu tinha de estar só. Sim. Da minha, né, você não é importante, você vai estar sempre sozinha, você vai cuidar de tudo sozinha. E eu tenho certeza que ali foi o início do meu processo de cura. Então, e eu vejo que... E ali foi onde eu percebi, Senhor, que se não é o Senhor... Sim. O Senhor me trouxe para cá, para ficar sozinha, na tua palavra, lendo a tua palavra, no momento que eu li, que eu não estava só. Sim. Então, eu vejo que a vida da gente muda, né? Totalmente. Então, traz para nós aí, o que é Jesus pro Silk? Jesus é tudo, cara. Tudo, mas é tentar, sintetizar. de algumas palavras aqui, né? Sintetizar, né?
Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 2, que ele, sendo Deus, era justo, ele era Deus, ele é Deus. Ele não teve por usurpação, ou seja, ele não usurpou esse título é dele. E ele se esvaziou, né? Se esvaziou de sua glória, foi achado em figura humana, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o deu um nome que é sobre todo nome, a saber, o nome de Jesus, a qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. É o Deus que se fez carne. É isso aí. É o Deus que foi buscar um menino na periferia. É isso aí. Um menino que tinha tudo pra dar errado, cara. Menino esquentado, briguento, que a galera falava, cara, não vai durar muito não, porque você gosta de confusão aqui e qualquer coisa, e no meio de tantos lugares, de tanta morte, sabe? Eu via ele lá, segurando na minha mão. É isso aí. Quando os meus maiores medos, quando eu tava sozinho, vendo pessoas perderem a sua sanidade, ele segurou na minha mão. Ele segurou na minha mão. E ele me buscou, ele transformou a minha história. E ele superou todas as minhas expectativas. Não pelo que ele me deu, mas por aquilo que ele é. Sim. Porque eu nunca tive, não tenho, nunca terei nada para dar em troca daquilo que ele fez por mim. Tudo que eu recebi né, foi a graça de Deus, o favor imerecido. Eu nunca mereci nada. Mas ele me alcançou e mudou a minha história, sabe? E eu vejo que tudo na nossa vida... A sabedoria nesses momentos, que você olha em alguns momentos e fala, cara, como eu passei isso? Foi ele. Foi Sim. ele. Quando você entende que você não está andando sozinho e que você traz ele, igual você falou, as ferramentas humanas existem. Não é pecado, isso é o possível. E Deus nunca pediu para nós fazermos o impossível. Nós fazemos o possível, mas quando o impossível bate na nossa porta, o sobrenatural entra em ação. É isso. E é isso que as pessoas não entendem. Que nós temos o céu e Jesus a nosso favor. Então Jesus é esse amor, é esse pai, é esse irmão mais velho que segura na nossa mão quando o chão foge, quando tudo por aquilo que a gente lutou um dia parece que virou poeira, agora minha vida acabou. É ele que segura a mão e tá dizendo, não, só tá começando, eu tô aqui e a gente vai fazer de novo. É ele que a Bíblia diz que faz o solitário habitar em família. Ele liberta, eu me identifico muito com esse texto, diz que ele liberta o preso dos grilhões. Sim. Né? Ele arrebenta as algemas, as correntes e ele liberta os prisioneiros e faz o solitário viver em família. Então é isso, é pegar aquele menino de uma família disfuncional, cheio de trauma, cheio de BO, cheio de raiva, querendo descontar naquele que atravessasse no caminho, é domar esse jumentinho, né? O careca a gente brinca, né? Que Jesus é especialista em domar jumentinho novo, né? Que você sabe quem é da roça. O jumentinho, ele é terrível. Terrível. Ele é pior que cavalo para você domar, ainda mais o que nunca foi montado. Sim. E Jesus disse que ele entrou em Jerusalém no jumentinho 0 quilômetro. Então Jesus é especialista em domar jumentinho novo. Pega esse jumentinho bravo e transforma ele em um servo. Com defeitos, como todos nós. Mas dá para esse menino criado sem pai, sem perspectiva, faz dele um marido, faz dele um pai, faz dele um servo, um pastor, um escritor, um servo do reino, que eu acho que é a maior posição que o homem pode encontrar na vida é aos pés de Jesus. E essa é a nossa maior vitória, a fé. A maior vitória é ter Jesus. Isso é Jesus para mim. Meu amigo, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Alegria, muito obrigada. Prazerzaço. Continuamos. Enquanto ele não vem, nós vamos, sempre. Tá? Enquanto ele não vem, nós vamos, né, Silke? É isso aí. Mais que um livro, é um estilo de vida. Exatamente. Obrigada pela sua vida tão cheia de propósito, tão cheio, né, de fortalezas, tão cheio de ensinamentos e tão cheio realmente de oportunidades da gente avançar. Obrigada mesmo, foi uma honra ter você aqui. Honra toda a minha. Deus abençoe demais, sucesso e que muitas vidas sejam impactadas por Jesus através do podcast da Sinergia. Muito bem. E eu vou deixar aqui, né, o link da Pompeu Perfurações, também o Instagram do Silke. Fique por perto, ele é uma pessoa adorável, um cara cheio de energia, sou fã de, né? Me avisa aí das novidades, né, que virão. Muitas. E obrigada por isso. E um beijo pra você que esteve aqui com a gente. A gente se vê aí no próximo Sinergia Podcast. Até mais, pessoal. Valeu.